noite a todos. Estamos aqui na Rádio Alternativa FM. Aquele menino que toca a cabeça ali, ó, é o Ricardo Vilela. Bom demais. Sejam bem-vindos à nossa Rádio Alternativa FM. Ó o Peterson aí! Ah, o Peterson! Peterson, coisa boa! Cristiano, sejam bem-vindos à Rádio Alternativa FM. Vamos começar agora o programa Fala Comigo com Sueli Freitas, às quartas-feiras. Bom, hoje exclusivo é 19h30, mas a partir da semana que vem, o programa vai começar às 20h30, às 20 horas, às 21 horas, tá bom? Às quarta-feiras, às 20 horas, 21 horas, Sueli Freitas Fala Comigo. E no sábado, de 10 horas às 12 horas, o programa Fala Comigo Sueli Freitas. Hoje, participando do nosso programa, Ricardo Vilela. Eu chamo ele de Rick, né? Conheço ele há 30 anos. Ele falou que é novinho, né? Cabelo branco, barba branca. Mas, cara, um grande profissional de educação física, palestrante, proprietário do estúdio local 360, lá no condomínio Solar de Brasília, lá no Jardim Botânico, tá bom? Então, sejam bem-vindos à nossa Rádio Alternativa FM. E, claro, né? Sueli Freitas. Cara, essa mulher que tá chegando aí, arrebentando, chegando com tudo na nossa Rádio Alternativa FM. Então, sejam bem-vindos à rádio. Vou abrir aqui o programa, tá bom? Tô abrindo com vocês aí no Instagram, tá? Vamos lá? Bom, pessoal, sejam bem-vindos à nossa Rádio Alternativa FM. Aqui Andrezão com vocês, ao vivaço. Claro, com ela, Sueli Freitas, programa Fala Comigo, quarta-feira, hoje é 19h30, tá, pessoal? Semana que vem, 20 horas, é 21 horas, e aos sábados de 10 horas a meio-dia. Eu já apresentei aqui pro pessoal do Instagram, mas vou apresentar agora para vocês que estão sintonizados conosco através do aplicativo da Sintonia da Rádio Alternativa FM. Então, conosco aqui, Ricardo Vilela, grande profissional de educação física, palestrante, proprietário do estúdio local 360, é isso? É isso, Ó, exatamente. gente, no condomínio Solar de Brasília, é isso? É isso. Ó, gente. Lá no Jardim Botânico, tá bom? Grande amigo Rick, conheço ele há mais de 30 anos, né? E, cara, Rick, cara, Ricardo Vilela é uma coisa, vou chamar de Rick, porque a gente se conhece desde menino. Fica à vontade. Então, meu irmão, seja bem-vindo à nossa Rádio Alternativa FM. Muito bom, um prazer estar aqui. Sueli, fica à vontade, o programa é seu. Ah, ótimo. Boa noite, gente. Estamos iniciando mais um programa Fala Comigo com Sueli Freitas. E hoje, um convidado muito, muito especial, um amigo muito querido, o professor e palestrante Ricardo Vilela. Maravilha. Ricardo, um grande prazer ter você aqui com a gente. E eu queria que você falasse um pouco de você. Muito bom. Primeiramente, muito obrigado, Sueli, pela oportunidade de estar aqui, falando de uma temática que nós somos, né, entusiastas, que é a parte de saúde, do autocuidado, do movimento. E reencontrar o André aqui está sendo um motivo de muita alegria. Nos conhecemos há praticamente 40 anos aí, né? Um pouquinho, né? Isso. E uma história que eu vou contar dentro dessa temática envolve diretamente o André, eu acho que nem ele sabe, mas tem uma história que eu vou levar o nome dele e que tem a ver com tudo isso que nós estamos falando aqui, que é de uma palavra muito importante que já eu vou dizer. Então, um prazer, boa noite aí para o pessoal que está nos assistindo, nos assistindo aqui e ouvindo na rádio. Vai ser um bate-papo gostoso, hein? Vale a pena, e eu tenho certeza que vocês vão sair daqui melhores do que chegaram no programa. Uau, já tô gostando. Muito bem. Ricardo, você é profissional de educação física, já trabalha na área há quantos anos? Isso, eu já estou na educação física desde 1997, atuando nessa área, então já vão aí mais 36 anos, 37, já perdi até as contas, né, Sueli? E dentro dessa jornada eu abri, né, recentemente, tem 5 anos que eu empreendo na área de educação física, eu tenho esse estúdio que tem um conceito diferente, que fala um pouquinho dessa nova era da educação física que eu tenho falado, de entender o ser humano não só como músculo, mas o ser humano como um todo, o seu aspecto social, emocional, espiritual. Então é uma vanguarda que nós estamos abrindo agora e que tenho certeza que quanto mais a gente falar disso, as pessoas tomarem conhecimento disso, eu tenho certeza que elas vão entender e assimilar qual é a mensagem. E também faço palestra em empresas, né? Eu tenho oportunidade de palestrar, tenho feito muita região do PADEF, participado nas fazendas ali durante a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, falado sobre esse autocuidado.
E esse ano, 2024, estamos aqui proferindo uma palavra de fé. Nós vamos entrar muito nas empresas para falar de saúde corporativa também. Coisa boa. E essa palestra, como que ela é feita assim? Você vai lá, palestra para os funcionários, os empresários também participam, tem dinâmicas, como que é feito? Você fala de saúde para eles? Falo de saúde corporativa, E a palestra, a gente que é do movimento, a gente não consegue falar de movimento sem ter movimento. Então a palestra ela é muito dinâmica, ela tem música, ela tem movimento, tem mensagem. Então ela tem algumas nuances que no final as pessoas realmente saem tocadas, seja pelo movimento, seja pela mensagem, e que a gente chega com muita energia para poder falar dessa importância, do autocuidado. A gente percebe que a sociedade está cada vez mais adoecida, e a gente, enquanto profissional de educação física, nós temos essa missão de plantar na mente das pessoas. Para quê? Para que elas se despertem nessa questão do autocuidado. Haja vista que em 2030 o cenário, daqui a pouco nós vamos falar, ele é catastrófico em relação à hipertensão, diabetes, sobrepeso, depressão, e a gente precisa, enquanto profissional de saúde, despertar a sociedade para que elas possam realmente ter essa disciplina do autocuidado. Você acha que piorou esse conceito das pessoas de procurarem atividade física, ou você acha que melhorou? Bom, a sociedade tem se despertado, mas isso não tem impactado em números. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, 56,8% da população brasileira ainda tem sobrepeso. Sedentário. E 13 milhões da população brasileira hoje está com diabetes. Nós temos 30% da população brasileira hipertensa, são 60 milhões de brasileiros hipertensos. Meu Deus. 11,7 milhões de pessoas estão com depressão no Brasil. E sabe o que é pior, André? Em 2030, a previsão da Organização Mundial da Saúde é que esses números aumentem. Então é um alerta que a gente faz aqui, da importância da gente realmente se preparar para isso. Porque todos nós desejamos, Sueli? O que nós desejamos? Nós desejamos ter saúde, nós desejamos ter bons relacionamentos, nós desejamos ter equilíbrio emocional. Hoje em dia fala-se o seguinte, ostentar não é ter dinheiro no bolso, ostentar é ter equilíbrio emocional. Porque é onde a sociedade tem se perdido nessa questão do equilíbrio social. Nós queremos ter uma boa relação com as finanças, nós queremos ter bons relacionamentos, nós queremos ter momentos de diversão. Só que nós temos um problema, que eu trato ele como um problema central, que é uma palavra chamada inconstância. As pessoas elas estão com dificuldade de manter constância naquilo que se propõe a fazer. Quantas pessoas não entram, começam uma prática de movimento e desistem? Quantas pessoas entram no relacionamento, no meio do relacionamento desistem? Quantas pessoas começam um trabalho e daqui a pouco desistem? Nós estamos vivendo uma sociedade de inconstância. Verdade. Mas você acha que isso está acontecendo por quê? Eu acredito justamente porque acho que são vários fatores, mas um deles é o excesso de informação. Eu digo assim, André e Sueli, nos contaram uma mentira lá atrás e nós acreditamos nessa mentira e hoje nós estamos pagando o preço. Nos apresentaram isso aqui, a tecnologia, e falaram, olha que maravilha, isso aqui vai facilitar demais. Eu estava conversando com o pastor Stefano sobre isso. Exatamente. Você vai clicar e vai acontecer, vai clicar e vai acontecer. E nós olhamos aquilo ali e falamos, olha, uau, que bacana isso. E depois que nós nos acostumamos com a tecnologia, veio a verdade que estava por trás. E disseram para a gente, agora vocês vão ter que produzir na mesma velocidade da tecnologia. Não deu certo. Possível. Burnout, depressão, ansiedade, estresse, desejo de morte. Isso é que a sociedade está enfrentando. Muitos pais, Ricardo, pega e dá um celular pro filho, não, então aí, fica quieto. Mas não sabe que aquilo ali é uma ferramenta terrível numa criança. Exatamente. E aí a sociedade, nesse estresse, ela tem buscado o quê? Dopamina, a gente fala muito dessa dopamina, que ela, quando ela é liberada no cérebro de uma maneira saudável, ela é muito boa. Mas as pessoas elas têm falado, eu preciso relaxar, eu mereço. Só que o eu mereço da sociedade está cada vez mais inflamado. Quem nunca chegou na sexta-feira a falar eu mereço e bebe muito, come comida gordurosa, e isso só está contribuindo para um processo ainda mais inflamatório interno. Ou seja, o eu mereço dessas pessoas dizendo, estão levando a sociedade a cada vez mais inflamação, doença. E por isso a gente percebe que a sociedade está nesse caminho. E quando fala de constância, eu tenho que contar uma história aqui, André. Porque quando eu falo de constância, você faz parte dessa história da constância. Porque lá atrás, eu lembro, nós ali, adolescentes,
E você foi o meu primeiro parceiro de musculação, você lembra disso? Que a gente ia andando. Ia para as paralelas. Ia lá para as paralelas, íamos na academia lá no Quadradão. É. E fazíamos juntos ali. E ali foi onde eu iniciei a prática de musculação. Viciado em paralela. E nunca mais parei. Deus, gente. Constância. Mas essa academia era tipo academia comunitária? Não. Lá no Quadradão tinha uma academia mesmo de musculação. Vocês montaram isso? Não, era uma academia de musculação que era uma academia referência no Cruzeiro. Exatamente. A gente menino, começou a treinar lá. Coisa boa. É. Lá era uma academia referência do Cruzeiro. Mas em toda a quadra do Cruzeiro tinha uma paralela. Tinha uma estação de barra e Tinha uma barra e uma paralela. Era de prática. É verdade. Toda a quadra do Cruzeiro tinha uma barra e uma paralela. A nossa quadra não era diferente, que era a quadra Energia. Olha o nome da nossa quadra, Energia. E praticamente o Cruzeiro todo queria curtir a nossa quadra. Exatamente. Porque a nossa quadra era muito agitada. Né? Então a gente era campeonato de vôlei. Exatamente. Era bete, era futebol, era tudo na nossa quadra. Então as pessoas das outras quadras do Cruzeiro desciam para a nossa quadra. E o campo de areia. E tinha um campo de areia. E o campo de areia. Então todo mundo vinha para a nossa quadra, porque a gente era referência no Cruzeiro. Coisa boa. É verdade. Né? É verdade. Inclusive mandar um abraço pro pessoal da Energia, que falaram, manda um abraço, dá um abraço aí, Bruno, Tinini, um abraço aí, Peterson, para todo mundo, né? Os nossos amigos de infância. Peterson, Mocurinha. Enfim, mas é isso. E essa inconstância tem gerado esses números catastróficos, né? E aí quando você fala aqui, bom, o que isso tem gerado internamente? Eu acho que vamos partir. No coletivo, a inconstância tem gerado esses dados. Mas o ser humano e o indivíduo, ele precisa analisar o indivíduo. Sim. E nós precisamos hoje eu sou um profissional de educação física curioso e eu não quero treinar só músculo. Hoje, cada vez mais eu tenho entendido que a gente precisa treinar o cérebro. Porque se o cérebro não está bem, a inconstância ela vai imperar. Verdade. Então a gente precisa mudar hábitos cerebrais. E eu comecei a estudar o cérebro. Falei, opa, o que é o que aqui dentro dessa estrutura cerebral? E nós identificamos duas estruturas que são fundamentais, e é ali que está a fonte da constância e a fonte da inconstância. O que tiver mais estimulado vai levar para um caminho ou para o outro. Hoje nós vivemos uma briga interior entre o córtex pré-frontal e o sistema límbico emocional. É aí que está a raiz do início das mudanças. Porque quando a gente fala de sistema límbico emocional, esse sistema límbico emocional hiperestimulado, ele vai levar com que as pessoas tenham atitudes impulsivas, as pessoas gritem no trânsito, as pessoas têm uma verdadeira intemperança e ela perde o domínio próprio quando essa área está hiperestimulada. E uma coisa interessante, né? Como é que a gente entra em contato com o mundo? E como é que o mundo entra em contato conosco? Quais são as avenidas das nossas almas? Você sabe quais são? São os 5 sentidos. Tudo que você vê, tudo que você cheira, tudo que você come, tudo que você toca, tudo que você tateia, isso vai direto para o seu cérebro. Ele vai traduzir em pensamento. Esses pensamentos, eles vão produzir sentimentos. E os sentimentos vão traduzir em atitudes. Então, se você... A medida, por isso que a gente fala, presta atenção no que você está assistindo. Presta atenção na música que você ouve, isso de fato vai ocasionar um impacto. E se esse impacto for de muita adrenalina, de muita emoção, você hiperestimula esse córtex, o sistema límbico emocional. E esse sistema límbico emocional, ele viciado em dopamina barata, ele vai fazer com que as pessoas tenham essas reatividades, elas nem pensem. Muitas vezes quando a pessoa fala, quando ela grita, né? Depois eu gritei, quando eu vi, eu já estava gritando com a pessoa, aí depois, meu Deus, o que foi que eu fiz? Porque esse impulso ele veio de baixo para cima, ele veio do córtex, do sistema límbico emocional para o córtex. E aí quando volta para o fluxo, ela fala, o que eu fiz? Então, se você quer ter domínio próprio, se você quer dominar a sua vida, se você for espiritualizado, inclusive ter maior conexão espiritual, aí eu preciso falar de espiritualidade, é no córtex pré-frontal que o Espírito Santo conversa conosco. É no córtex. Porque o nosso culto ele precisa ser racional, a gente precisa entender as coisas. E quando você está hiperestimulado no sistema límbico emocional, você não entende as coisas, você reage às coisas. Percebe? Então a gente precisa fazer isso. Então agora, daqui a pouco a gente tem que entender como é que então eu desensibilizo esse córtex, né? E aí a gente vai, não vou contar tudo agora não, vamos bater esse papo, mas entenda isso. A nossa briga entre o córtex pré-frontal
representa o adulto saudável. O sistema límbico emocional representa a criança ferida, é a criança interna ferida. Quem vai prevalecer contra aquilo? Então, quando você está ali naquela loucura, gritando com as pessoas, quem está falando mais alto? É a criança interna ferida. Quando você está na razão, quando você está refletindo, é o adulto saudável. E essa inconstância tem feito com que a criança interna ferida fale mais alto. E como reação disso é impulsividade, compulsão, vícios e, certamente, prejuízo para a saúde. Isso entra dentro de um conceito que você tem agora, que é a nova era da educação física. É a nova era da educação física. Nós precisamos entender sobre isso. Nós que é precisamos a junção da saúde da mente e corpo. Da mente e corpo. E eu tenho falado o seguinte, para quem está inconstante, duas coisas são fundamentais. A base é o movimento. Porque, André, eu pergunto assim, né? A Organização Mundial da Saúde, ela fala que a saúde é o bem-estar físico, social e mental. E não somente a ausência de doença. Eu expando esse pensamento porque a Organização Mundial da Saúde precisa colocar o conceito do espiritual também. Aí eu digo independente de religião. Porque eu faço sempre um pensamento de trás para frente. Aí eu pergunto, André, tem como você desenvolver bem na sua espiritualidade, está bem espiritualmente, se as suas emoções elas estão confusas, se você está poluído mentalmente, cheio de estresse, de ansiedade, certamente, para você ter uma boa espiritualidade, você precisa estar bem com as suas emoções. Sim, com certeza. Aí eu desço um pouquinho mais. Tem como você estar bem nas suas emoções, estar bem, né, com o domínio da razão, com o controle da ansiedade tranquilo. Se nas suas relações sociais tem muito conflito, você está brigando em casa, está brigando com todo mundo, não tem como. Então, para que você tenha também esse domínio das emoções, você precisa cuidar das suas relações. As relações, elas precisam estar saudáveis. E aí eu desço um pouquinho mais. Tem como você acordar e dar um bom dia no seu marido, na sua esposa, na namorada, um abraço no seu filho? Os filhos, né? Se você acorda com dor, inflamado, sem energia, Impossível. impossível. Então eu digo, é a partir do movimento que as coisas acontecem. O movimento é vida. Quando você se movimenta, você melhora a relação com você, começa a olhar para o outro com mais empatia, melhora seu equilíbrio emocional e, em última instância, você está pronto para você entrar na última instância, que é a mais importante, que é a espiritual. Então eu defendo a bandeira que é o seguinte, é movimento e espiritualidade combatendo essa mente que está adoecida, essa mente que está hiperestimulada no seu sistema límbico emocional, essa mente que está intoxicada com dopaminas baratas, excesso de imagens, vícios, álcool, drogas, pornografia, tudo isso são dopaminas baratas em que as pessoas contamina, vicia o cérebro, e quanto mais viciado estiver esse cérebro, menos reflexão a gente tem. Eu participei de uma empresa de vendas lá no Asa Norte, que a gente tinha todo dia uma autoestima, né, antes de sair para a rua. Né? Então eles davam meio que uma palestra de autoestima para a gente todo dia. E eles sempre falavam, os palestrantes, ele falava, gente, quando você acordar, toma cuidado com aquilo que você vê. Nunca veja notícias negativas, porque a partir do momento que você acordar, você colocar na sua mente, nos seus olhos, notícia negativa, aquilo vai te contaminar o dia inteiro. E ele sempre falava isso. E adoece. E ele falava, gente, quando acordou, vai orar, vai falar com Deus, vai ter seu momento espiritual, depois você vai fazer suas coisas, sua atividade, mas ele falou, não se contamine com coisas negativas, porque isso vai fazer o teu dia ser negativo. Exatamente. E teve uma pesquisa interessante dentro dessa temática, colocaram 2 grupos. Um grupo, eles colocaram durante 2 horas assistindo a filmes de guerra, sangue, tudo isso que a gente vê dia a dia nos jornais. Um outro grupo, as mesmas 2 horas, assistindo a programas e a mensagens altruístas, né? Ao final dessas 2 horas, coletaram a saliva de cada grupo. E o que se identificou? O grupo que ficou assistindo a filmes de guerra, sangue, eles tiveram os seus níveis de células de defesa do corpo diminuídos. Do contrário, aquele grupo que ficou assistindo a mensagem altruísta, as células de defesas foram aumentadas. Ou seja, isso acontece real. E essa hiperestimulação, especialmente de notícias ruins, ela vai impactar o seu sistema imunológico e ela vai te adoecer.
Isso é verdade, isso é verdade. Uma curiosidade, Ricardo, você já teve algum aluno que você fez esse experimento, assim, de falar com ele, olha, mude um pouco a sua conduta ao acordar, pratique atividade física assim dessa forma? Você já teve alguma resposta positiva? Olha, algum aluno assim, que você tentou inserir essa união da mente e corpo de uma forma um pouco mais saudável? Olha, com certeza. E o primeiro transformado, antes de falar do aluno, eu tenho que falar um pouquinho rapidamente, né? O primeiro transformado nessa história fui eu. Na minha transição de adolescente para adulto, eu tive um hiato do nada, né? Você não é mais um adolescente que pode ficar só jogando vôlei, e também você não é um adulto que ainda trabalha. Então você fica no hiato do nada, que é o terrível. E nesse período eu tive pensamento suicida, uns 20 e poucos anos. Sério? E quando eu despertei alguma coisa, uma voz interna falou, você sempre gostou de esporte, vai para educação física. Faz o que você gosta. Faz o que eu gosto, né? E aí quando eu entrei no vestibular de educação física, eu me recordo, no primeiro dia, eu achei até onde foi esse local na Universidade Católica de Brasília, eu falei, 4 anos eu vou voltar aqui, minha vida vai ser transformada. 4 anos depois eu voltei naquele mesmo lugar, eu já não trabalhava onde não fazia sentido trabalhar, já estava trabalhando em educação física, estava feliz e realizado. Eu falei, opa, essa história transforma. Ali eu comecei a descobrir parte do meu propósito, porque aquilo começou a fazer sentido para mim. Tem uma autora norte-americana chamada Angela Duckworth, ela escreveu um livro chamado Paixão, O Poder da Paixão da Perseverança. O livro Garra. E ela fala que para você descobrir o propósito, primeiro precisa fazer sentido para você, porque senão não é propósito. Né? Mas também você não pode fazer só sentido para você, porque também não é propósito, é egoísmo. E se você vive só para o outro, também não é propósito, é abnegação. Então, para você viver o propósito, tem que fazer sentido para você e tem que impactar a vida do outro. Aí eu descobri parte do meu propósito. Fez sentido para mim, eu quero fazer isso para a minha vida. E aí teve um dia, 7 horas da manhã, terminando uma aula na então Academia Júlia de Asa Sul, um grande advogado criminalista chegou para mim e falou, Ricardo, eu estou acabando de chegar do interior da Bahia e eu tirei da cadeia um fazendeiro que tinha cometido um crime bárbaro contra uma criança. E ele falou, se não fossem esses momentos, eu não sei o que seria de mim. Eu falei, uau, aquilo que me transformou está transformando o outro. Quando eu entendi isso... Esse é o caminho. Esse é o caminho. E quando eu entendi isso, eu comecei a falar uma fala interna. Eu falei, gente, a partir de hoje, todas as pessoas que chegarem até a mim vai sair melhor. Por um sorriso, por uma aula, por uma alegria. E à medida que eu fui fazendo isso, quem foi transformado? Eu. Eu fui transformando e transformando os outros. E aí você transmite uma energia tão positiva, né, que as pessoas têm prazer de estar perto de você. Porque é verdadeiro. Porque é verdadeiro. É. E a gente coleciona diversos relatos. Eu recentemente, ano passado, final do ano passado, eu fiz uma pesquisa com os meus alunos. E eu perguntei sobre 3 aspectos, né? Falei desse jeito. O que a Local 360 modificou nos aspectos físicos? Outra pergunta, o que a Local 360 modificou nos seus aspectos emocionais? E uma terceira, o que a Local 360 modificou nos seus aspectos relacionais? Você tem esse questionário lá? Eu tenho o dado. E o que a gente resolveu? Dor física. Nós resolvemos dores emocionais, ansiedade, estresse, pessoas melhores. E nós resolvemos a parte relacional. A gente melhorou, o casamento melhorou. Então, é isso que a gente promove, é a nova era. A gente não pode olhar o ser humano só pensando em aumentar bíceps, tríceps e glúteo. É verdade. Né? Eu acho assim, que cada um tem o seu estágio, né? Se eu estou conversando com um adolescente, vou falar para ele, vamos ficar forte, cara. Porque o adolescente, ele quer se relacionar, ele quer se sentir mais bonito. Na linguagem do adolescente, eu acho interessante a gente falar, vamos botar um peitoral aí. Manda ele tomar suco de couve. Vamos tomar um suco de couve, um suco de beterraba, uma salada de avião. Olha, gente, você tem que explicar esse suco de couve. Você explica. Ninguém vai entender. Não, é porque é o seguinte, eu trabalhava com vistoria para seguro e eu encontrei o Ricardo lá no Ceasa, no supermercado ali na entrada do Ceasa. Isso? Não, só 1000 anos atrás, muito tempo, Muito gente. tempo atrás. E aí a gente se encontrou e, pô, a gente é amigo desde criança, e aí quando eu encontrei ele estava bem forte.
E eu falei, mano, tu tá bombado. E ele tava brincando com ele, ele falou, meu irmão, você quer suco de couve? E era verdade, eu fazia suco de coco com beterraba com agrião, eu era um maluco, né? E eu me acabei de Mas rir, fala a verdade, gente. tinha alguns aditivos ali dentro? Não tinha, Não, Não, eu me acabei de rir, é muito massa. Eu sempre fui, e minha esposa, Lívia, ela fala uma coisa muito bacana, ela fala assim, eu amo a sua covardia, porque eu sempre fui medroso, o pessoal falava, vamos tomar essas bombas, eu falava, não, quero não, sempre tive medo. Eu, quando comecei a trabalhar com educação física, eu já abandonei o futebol. Falei, ixi, eu não vou jogar futebol não, preciso do meu corpo para trabalhar, vou me quebrar. Então, sempre fui um cara medroso. Então, já me ofereceram muito anabolizante, eu verdadeiramente... Quero não. Não quero não. Não quero não. Como suco de polvo. Mas ele continua treinando, já treinou todos os dias lá na sua academia, Exatamente, né? a constância, ela precisa fazer parte. E assim, tudo que o Ricardo está colocando, isso é verdadeiro. E ele aplica na vida dele, porque eu sou uma testemunha. Já visitei lá o estúdio, vejo ele treinando, acompanho ele no Instagram e já conheço o Ricardo há muitos anos. E realmente você transparece, né, essa energia, essa felicidade, saúde. A aula do Ricardo é uma coisa de louco. As meninas e os meninos, né, moças e rapazes saem extasiados, porque realmente é muito bom mesmo. E eu tive essa briga, né? Eu durante algum tempo, o amadurecimento é uma coisa muito bacana. Durante algum tempo eu vivi as minhas incoerências, né? Eu durante o dia era profissional de educação física, durante a noite eu era o maluco da balada, e chegou um momento que eu falei, você tem que decidir o que você vai ser. Ou você vai ser o profissional de educação física, ou você vai ser o maluco da balada. E aí, dentro desse confronto, eu falei, não, eu preciso ser coerente. Eu não sou perfeito, mas eu não posso ser incoerente. Eu não posso falar uma coisa e dizer outra. Eu, quando erro, falei, errei. Eu errei mesmo, numa boa. Mas eu errei visando esse caminho. Eu não errei falando uma coisa e mascarando uma outra. Então, eu já estou nessa jornada de coerência há 13 anos, que eu falei, não, eu preciso alinhar o que eu acredito com as minhas ações, com os meus pensamentos. E isso nos torna uma máquina. Você vai. Porque também nós temos um Deus lá em cima que abençoa. Quando Ele fala, não, você está... eu sei que você está errando, mas eu vejo o seu esforço em acertar. Eu vejo o seu esforço em andar junto conosco. Então, esse meu encontro, acho que daria um outro programa, esse meu encontro com a espiritualidade verdadeiro, fez uma transformação minha de falar, eu entendi o caminho da coerência. E eu que já era uma pessoa constante, me tornei ainda muito mais constante quando eu atingi essa última instância da espiritualidade e que muitos têm negligenciado, né? E aí sem pensar sem loucura, sem fanatismo religioso, mas negligenciar essa parte da espiritualidade, ela é fundamental. Quando a gente fala, nós precisamos não posso entrar em contato com notícias ruins, né? Eu não posso entrar em contato. Nós temos esse conselho, Paulo já deu esse conselho em Filipenses 4:8, quando ele disse, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é honesto, se tem louvor, se há virtude, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Paulo já entendeu isso lá atrás, né? E também em Romanos 12:2, quando ele fala assim, ó, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis com boa e perfeita e agradável a vontade de Deus. Então, qual é o pré-requisito para que a gente experimente a vontade de Deus? Uma não conformidade inicial e uma transformação pela renovação da mente. A metanoia. A metanoia. E isso no cérebro é você desensibilizar o sistema límbico emocional e andar pelo córtex pré-frontal. Interessante isso, né? É profundo, né? É bom demais. E é profundo. E sabe o que eu achei interessante? Que o córtex pré-frontal, ele é treinável. Se ele é treinável, eu sou profissional de educação física, eu sei de treinamento. Então eu preciso entender como eu treino o cérebro. Se ele é treinável, vamos treinar. Vamos treinar. Para transformar essa mente numa mente de fato... Uma mente saudável. Saudável. Não só o corpo, mas mente saudável. Mente saudável. Hoje eu desenvolvi uma habilidade verdadeira, que hoje eu dou autoridade para o meu cérebro a hora que pode emocionar e a hora que não. Por exemplo, eu vou levar os meus filhos num parque de diversões, né? Então, quando eu chego lá no parque de diversões, eu dou um comando para o meu sistema límbico emocional, eu falo, você está liberado de se emocionar, porque aqui o momento é emoção.
Vai ser menino. Vai ser menino. Eu entro com eles e vivo aquela experiência. Você se permite. Eu me permito, eu abro a minha emoção, porque eu sei que as emoções saudáveis, ela vai preparar minha mente, ela vai guardar memórias emocionais afetivas que vão me tornar mais saudáveis. Quando eu olho para trás, e eu falo assim, se você olha para trás e nas suas memórias te remetem a coisas boas, se permita, vai lá e demora nessa memória, porque ela vai te alimentar. Agora, se as suas memórias lá de trás, elas te trouxerem estresse, depressão, trate isso numa terapia e não se permita demorar. Você não é pensamento, nem tampouco seus sentimentos. Você tem que estar acima dos seus pensamentos e sentimentos. E acima mesmo, é o córtex pré-frontal, dominando as emoções. Então, eu tenho desenvolvido isso e essa é a minha jornada agora, é fazer essa mensagem ser compreendida e fazer com que mais pessoas treinem para que possamos ter adultos saudáveis, com domínio próprio das emoções e uma sociedade mais leve. Porque a gente tem percebido que essa sociedade está adoecida mesmo, mas sempre com uma regência maior, que as pessoas entendendo que sem a presença, aí eu sou cristão, preciso falar, sem a presença e sem a atuação forte do Espírito Santo, isso nada acontece. É verdade. Isso tudo entra dentro de uma estrutura cerebral, Ricardo? Você acha que você, fazendo essas mudanças no cérebro, você vai conseguir atingir o que você quer no corpo? Com certeza. Você acha e atesta isso? Com certeza. E como é que funciona? Primeiro, antes da gente falar do plano, que eu vou falar disso, a gente precisa falar sobre autoconsciência. A gente precisa entender que o ser humano é composto de 5 partes. E aí a gente tem que olhar para nós como 5 partes. Primeiro, nós temos uma parte, uma constituição. Essa constituição é um corpo, o corpo físico, que precisa ser treinado, precisa fazer agachamento, precisa fazer supino. Essa é a parte que precisa se alimentar bem. Essa é a parte física. E nós temos também o temperamento. Nós somos feitos de temperamento. E o temperamento, André, o temperamento ele não muda. O temperamento ele precisa ser controlado. Ele precisa ser dominado. Deus deu um temperamento para cada um e ele não vai mudar, mas a gente precisa dominar, senão a gente é dominado pelo temperamento. O próximo passo é o caráter. O caráter se transforma por meio das atitudes. O caráter ele é transformável. A gente pode treinar caráter pelas decisões que a gente toma diretas. Nós temos depois uma quarta etapa as inteligências. A inteligência ela precisa ser desenvolvida, estudando mesmo, abrindo livros, entrando em contato. E por fim, o eu. Nós precisamos olhar o eu e falar, não, eu agora me aceito, porque o que nós temos percebido? A Constituição, a sociedade ela está adoecida e nós precisamos trabalhar essa sociedade para manter e cuidar da saúde. A sociedade, muitos estão com temperamento descontrolado e nós precisamos treinar para que tenha domínio do seu próprio temperamento. O caráter, muitos viciados, caráter viciados, dopamina barata, e nós precisamos fazer uma transformação do caráter pelas escolhas diárias. As inteligências, elas estão desvirtuadas. E nós precisamos desenvolver essa inteligência, desenvolver por meio de contatos com aquilo que faz sentido. E o eu hoje em dia nós precisamos ressignificar o eu. Porque a pessoa quando não está santificada ali, ela tem um eu de superioridade ou de inferioridade. Ou ela está subjugando alguém, ou ela está embaixo achando que é menos que todo mundo. E na verdade nós estamos em linha. E quando eu falo assim nós não somos pensamentos, nem tampouco sentimentos. Aí eu te pergunto, Sueli, vamos refletir aqui, vamos filosofar um pouco. Se eu não sou pensamento e não sou sentimento, mas eu penso e sinto o dia inteiro, então o que eu sou? Quem eu sou? O que eu sou? O que me sobra ser? Um bom pensamento, E eu descobri essa resposta também estudando a Bíblia ali, as Escrituras Sagradas. Quando em 1 Pedro 2,9 eu falei, entendi quem eu sou. Eu não sou pensamento, eu não sou sentimento, eu não sou quem a Sueli diz que eu sou, nem eu sou quem eu penso que eu sou. Mas eu prefiro pegar essa referência de quem é maior do que tudo e todos. Deus fala assim, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes para aquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha só como isso é fantástico. Porque, por exemplo, isso é uma história real minha, Eu andando ali em trevas, fazendo as minhas loucuras, as minhas, as peças da vida. De repente Deus chama do alto, Ricardo. E tem alguém me chamando.
Chante. Daqui a pouco ele chama de novo, Ricardo. E aí eu olho assim, quem me chama? Ele fala, Deus, você está andando em trevas, não é? Eu falo, realmente eu estou em trevas. Vem para minha luz. E aí eu aceito aquele chamado, falo, então eu vou para a luz. E começa a caminhar. Quando você sai da treva e vai para a luz, ele pega assim e fala assim, Ricardo, a partir de agora você não é o que pensa. Você não é o que sente. Você não é o que a sociedade está dizendo que você é. Nem tampouco o que você acredita ser que é. Agora eu vou te transformar. Você vai ser raça eleita. Você é sacerdócio real. Nação santa. Eita. Povo de propriedade exclusiva minha. Glória. Aí ele fala assim, agora vai. Aí eu falo, vai para onde? Vá proclamar as virtudes. Aí você fala, as minhas virtudes? Eu falo, não, até agora tu era treva, até agora há pouco tu era treva. Vai proclamar as minhas virtudes. Porque um dia tu era treva e eu te tirei da luz. Eu te coloquei na luz. Quando você tem esse entendimento, você fala, o córtex pré-frontal, ele é automaticamente ativado, você fala, entendi. Aí eu falo, bom, então eu preciso cuidar da minha constituição, porque meu corpo é um templo, então eu preciso me disciplinar para cuidar, tudo vai mudando na sua vida, tudo. Você começa a cuidar, se cuidar mais, você começa a se preocupar com o alimento que você está colocando para dentro, você começa respeito ao próximo. Respeito ao próximo, você começa a dominar o seu temperamento na oração, você começa a fazer novas escolhas, e essas escolhas transformam o caráter, porque são as atitudes que transformam o caráter. E aí você começa a falar, não, preciso conhecer coisas novas, você vai desenvolvendo a sua inteligência. Começa a ser mais grato. Você ser mais grato e você ressignifica o seu eu. Mas uma pergunta, foi fácil esse processo? Nunca é fácil. Nunca é Porque fácil. muita gente está ouvindo, vendo, e às vezes está passando por esse processo de transformação ou de querer ser transformado. É verdade. Né? Então tem etapas, teve conflitos. Sem dúvida. Fala pra gente aí como é que foi. Sem dúvida. Essa etapa, como foi o período, essa virada de chave. É. Você saiu ali daquele movimento que não era legal e passou para um movimento limpo, claro, mais gostoso, prazeroso, diferente na sua vida, né? Fala aí como é que foi essa Eu acho que transformação. o primeiro passo é a gente ter, a palavra de Deus fala assim, não vos conformeis. A gente não pode se conformar com a situação que a gente está. Eu não me conformo mais com isso. A gente precisa primeiro reconhecer o nosso erro. E a partir daí você falar, não, é uma firme decisão diária de mudança. Entendendo que você tem oscilações. Né? E está tudo bem. Vai ter dia que você cai, até hoje eu caio. Em alguns aspectos, meu Deus, caí de novo. E faz parte. Você não se cobrar a perfeição, você tem que ter o compromisso com a renovação. Mas jamais imaginar que você tem que ter o compromisso com a perfeição. Porque perfeição perfeita nós não somos. E você, claro, você precisa se conectar com pessoas. Primeiro, com quem eu posso me conectar para isso? Quem eu posso pedir ajuda? Sozinho no processo a gente não vai. Por isso que às vezes muita gente fala de eu não gosto muito de igreja, vamos entrar numa temática agora assim de não gosto. Mas quando você está conectado com pessoas que têm o mesmo propósito, você se fortalece. Trazendo para a realidade do estúdio. Eu sempre falo lá no estúdio, olha, duas forças nós temos lá no meu estúdio. Primeiro, treino coletivo e ambiente. Eu falo, bom, se você tem mais pessoas treinando juntos, você se conecta com pessoas que estão com objetivos similares, você se fortalece. E se você tem um ambiente alegre, respeitoso, que você sente vontade de voltar. E se você volta, você treina mais. E se treina mais, você tem mais resultado, é simples. É acreditado, a área eu não vou com o pardal. Não vou ao pardal. Né? Então, eu acho que assim, o primeiro passo para você, não se conforma. Fala, não, opte pela mudança. E dê o primeiro passo. E nós temos um plano aqui, né? E como é que eu ressignifico isso tudo? Como é que eu ressignifico isso tudo? Então eu falo, o exercício ele é parte fundamental, A espiritualidade é parte fundamental, ela é fundamental. Mas nós temos, nós temos 8 que a gente chama remédios da natureza, que vão fazer desensibilizar o sistema límbico emocional e vai fazer com que você atraia esse fluxo para o córtex pré-frontal, te dando domínio. E quais são esses 8 remédios da natureza? Primeiro é o sono. Se você quiser mudar, primeiro, regula o seu sono. Porque se você não dorme bem, no outro dia você vai acordar estressado. Quando você dorme bem, você fala, nossa, como eu dormi bem. Quando a gente não acorda bem, não acorda leve, fala, como eu dormi bem. É bom. Que bom, você já está renovado pelo sono. Segundo passo, espiritualidade. Antes de tudo, não basta só não ter contato com notícias ruins. Basta você também ter contato com o Criador.
primeira etapa, né? A palavra fala, colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas serão acrescentadas. Então, independente da sua religião, acordou, conexão espiritual. Oração, reconhece, entrega aquele seu problema para aquilo que você acredita ser maior que você, e você certamente vai começar o seu dia diferente. Dormindo, espiritualidade, hidrata seu corpo. Hidrata. Você precisa de água. Seu cérebro precisa estar hidratado para pensar melhor. Quarto remédio natural. Selecione os alimentos que você vai colocar para dentro de si. Né? Encare aquilo como um templo. Encare como o seu maior patrimônio, que é a sua saúde. Escolha bem os alimentos. Né? Quinto, antes de sair de casa, ó, ar puro, respiração. Porque o oxigênio, né, ele vai irrigar ali a parte do córtex pré-frontal, você pensa melhor. Sexto remédio da natureza, você precisa fazer exercício físico. Sem exercício físico não tem como. Né? O sétimo o remédio da natureza, você precisa receber luz solar. Você precisa passar pelo menos 10, 15 minutos por dia, preferencialmente meio-dia, no horário pino ali, você tomar um sol de 15 minutos, para poder você ter uma liberação de vitamina D e você ter mais saúde. E na utilização desses 7 remédios da natureza que eu falei, sono, espiritualidade, água, alimentação equilibrada, ar puro, exercício físico, luz solar, você irriga o córtex pré-frontal, você estimula ele e você atinge o 8º, que é o domínio próprio. Esse é o plano. Você aplica? Aplico. Isso? Você faz tudo isso? Aplico. Você dorme bem? Durmo bem. Dorme bem, acorda, faz seu devocional, Isso. bebe água. Todo dia. Tá vendo, André? A gente também tem que colocar isso. Constância. Você faz, André, essa constância? Faço. Assim, eu vou te falar, eu comecei a fazer isso na virada do ano, cara. Na virada do ano, eu até fui num culto na virada do ano e ali botei meu joelho no chão, faltando 10 minutos para a virada do ano. E eu tive um particular com Deus, eu falei, Deus, a partir de agora, a minha situação muda. E comecei a fazer desta forma, né? Agora, o que eu tenho que mudar um pouco comigo é realmente o fato da alimentação. Isso realmente eu ainda estou um pouco em falha. Mas todos esses fatores que você está falando, realmente eu já estou começando a fazer, né? Esse ano eu falei, Deus, esse ano é um ano de mudança. Né? É um ano da minha conquista, é um ano da minha vitória, é um ano de vida nova. E eu estou vendo as coisas acontecer. Né? As coisas já estão fluindo. A gente tem que ter muito cuidado também com o que a gente fala. A palavra tem poder. A palavra tem poder. Né? Então, assim, você vê, Sueli já está fazendo parte dessa mudança. Se a Sueli está conosco aqui na Rádio Alternativa FM, é uma mudança. Né? Algo bom que já está vindo para somar conosco. Exatamente. Né? Pastor Stefano Bragato também faz parte dessa mudança. Eu estar aqui na Rádio Alternativa FM com o Antônio é uma mudança. Então, assim, eu estou buscando essa constância de melhorar a cada dia mais. De cada dia mais ser mais grato, de cada dia mais fazer o melhor, não só para mim, mas para o meu próximo. Né? Eu falo sempre para o Antônio, eu falo, Antônio, eu não estou batalhando na rádio por mim, eu faço por nós. Tem que ser. Né? Então, assim, a gente tem que ser a diferença. Eu tenho um amigo meu, o Alex Júnior, né, que é aqui de Sobradinho, ele sempre fala, André, se a gente não serve para servir, para que a gente serve? Exatamente. Então a gente tem que ter esses pensamentos. E eu sou muito... todo dia, quando eu acordo, cara, a primeira coisa que eu faço hoje, eu agradeço a Deus pelo ar que eu estou respirando. Acordei, eu já agradeço. Deus, obrigado. Eu estou vivo. E você sabe, André, quando você agradece, sabe que área do cérebro é estimulada? Córtex pré-frontal esquerdo, que é a área da felicidade. Quando você agradece, se você tirar uma ressonância magnética do momento que você agradece, vai brilhar córtex pré-frontal esquerdo. Quando você perdoa, córtex pré-frontal esquerdo. Então, é a área da gratidão que está diretamente relacionada com a felicidade. E aí, como a gente está falando do papo espiritual, imagina naquele momento do perdão. E você sabia que dentro da Sociedade Brasileira de Cardiologia já tem um departamento que fala sobre saúde e espiritualidade.
Hoje a ciência ela já está se curvando sobre a importância da espiritualidade para reduzir risco de morte, infarto, AVC. Então o perdão ele é calculado, nós temos teste de perdão, é muito interessante. Eu fico imaginando aquela cena em que Cristo ali com os braços abertos e as últimas palavras quando ele fala assim, Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Imagina se a gente pudesse fazer uma ressonância magnética do cérebro de Cristo naquele momento. Como estaria o córtex pré-frontal esquerdo dele? É muito forte. Imagina o pessoal tudo apedrejando, cuspindo, batendo neles, chicotada para tudo que é lado. Ele perdoando. E ele perdoando. E ele perdoando. É um grande exemplo, né? É um grande exemplo. É um grande exemplo. E só que a sociedade tem muitas pessoas que têm dificuldade, está no rancor. E eu vejo assim, né? Quando você não segue essa jornada, o que acontece, né? Eu sempre proponho, falar, isso aqui é o plano. 8 remédios da natureza. Esse é o plano. Se você quiser desensibilizar seu córtex, seu sistema límbico emocional, esse é o plano. E para que as pessoas não tenham ansiedade, eu gosto muito de falar o seguinte, é 1% todo dia. Não precisa ser tudo todo dia. É 1% todo dia. Faz um pouco. Esse um pouco vai sendo assimilado, daqui a pouco você faz mais outro pouco. E quando você perceber, você transformou. Sem ansiedade, nós já estamos com cobrança demais. Cria a sua rota, vai no seu tempo, vai sem pressa, mas vai sem pausa. Melhora a cada dia. Melhora a cada dia. 1% a cada dia. Porque se você não fizer, se você não tomar essa decisão, certamente lá em 2030 você vai engrossar essa estatística. A depressão, ela hoje é a segunda maior causa de doença incapacitante no mundo. A Organização Mundial da Saúde já previu. Em 2030 ela vai ser a primeira. Se a gente não tiver um compromisso, uma diligência do autocuidado, em 2030, naturalmente, nós vamos engrossar alguma dessas estatísticas de depressão, de ansiedade, de hipertensão, de diabéticos. Eu te pergunto, aonde você, aí para a audiência, onde você quer estar em 2030? Começa hoje, nós temos aí 6 anos. Se você fizer hoje, em 6 anos, a tua vida vai sofrer uma transformação tão grande. Em 2030, quando a sociedade estiver ainda pior, você vai estar em condições de ajudar. Agora, se você desiste desse projeto hoje, com certeza, o córtex pré-frontal vai te dominar. A criança, aquela criança interior ferida, vai dominar. Você vai continuar viciado em dopamina barata e você vai se frustrar. Eu vejo assim, as pessoas lá na frente, a gente tem que olhar para trás e olhar e falar, nossa, valeu a pena a minha trajetória. Como eu falo, tem 3 tipos de pessoas, A pessoa, quando ela é muito para si, ela vai atropelando todo mundo, não quer saber, ela vai chegar lá na frente e vai olhar para o lado e vai falar, poxa, não tem ninguém do meu lado, estou sozinho, será que valeu a pena? Tem outras pessoas também que começam só para os outros, só entrega para os outros. Chega lá na frente, ela vai olhar no espelho, não se reconhece, fala, mas quem sou eu? Eu só me entreguei? Quem sou eu? Fiz tanto pelos outros e nada por mim. Esqueci de nada por mim. Por isso que eu falo, é propósito. Tem que fazer sentido para você. E tem que impactar a vida do outro. Aí lá na frente, você vai olhar para trás e vai perceber que você deixou não só herança, pode até ser herança, mas você vai deixar muito mais que herança, você vai deixar um legado. E é isso que a gente precisa ter, legado. Verdade. Você tem um estúdio, Local 360, é o nome do estúdio, localizado lá no Jardim Botânico. Você tem um programa lá, Ricardo? Como é que funciona? Lá nós temos um estúdio que é um espaço maravilhoso, é lindo o espaço, eu sou suspeito para falar. É lindo e aconchegante. Aconchegante. Nós saímos do modelo das academias tradicionais, porque eu percebo que o modelo das academias tradicionais, eles não são muito atraentes, aquele bando de máquinas, aquelas coisas onde as pessoas às vezes chegam lá, não sabem nem o que faz com aquelas máquinas. E lá não, lá é um formato de treinamento coletivo, onde as pessoas vão, são muito bem recebidas, e a gente coordena esse movimento. Vamos uma música gostosa, não no volume muito alto, uma música uma música boa, onde a gente vai incentivando, vai motivando, e gradativamente, no momento da luz azul, que é o tão momento esperado, onde a gente fecha, desliga e bota uma luz azul, a gente planta algumas sementezinhas desse conceito. Nós temos o nosso grupo do WhatsApp, os alunos fazem parte, ali a gente também debate sobre esse conceito. E eu também tenho uma mentoria, que é uma mentoria chamada Reforma de Saúde. Para quem quiser vivenciar esse processo, a gente faz uma mentoria, uma jornada de 8 semanas de sensibilização do sistema límbico emocional por meio dos 8 remédios da natureza. Onde? Porque o seguinte, esse plano aqui que eu falei, quem tem autodisciplina, segue e vai. Não precisa não. Mas a maioria das pessoas não tem essa autodisciplina e precisa do acompanhamento.
E aí é aí que a gente entra para poder orientar essas pessoas a cada semana uma utilização do remédio da natureza com a dose certa, porque não basta nem com a dose certa, com acompanhamento, com monitoramento, e no final desse processo as pessoas saem transformadas. Então, tem duas opções. Ou você vai nos visitar lá no estúdio Local 360, que está lá no Solar de Brasília. Qual é o teu Instagram lá? Local 360, local com 2 L's, Local 360, e me segue também no meu pessoal, Ricardo Vilela, @Ricardo Vilela. Mas precisa agendar? Como é que faz? Você chega lá e fala, quero participar dessa aula, como é que faz? Isso, manda uma mensagem pra gente lá no direct, mas se você estiver passando e entrando, a gente coloca você para treinar. Ninguém entra lá com vontade de treinar e sai frustrado. Eu fugi, viu, gente? Eu vou indicar um Mas eu aluno. vou lá. Eu vou indicar um aluno para você, o Peterson. Olha, Ô Peterson, gordurinha. O Peterson, ele tá parecendo uma bolinha de tênis. É mesmo? É, bem gordinho assim, bem redondinho. E ele é capoeirista, pô, Ô, não pode, ele, Peterson. ele gosta de servir café. Então, Peterson, ó, vai lá no estúdio 360. Olha lá, ele tá aqui, ó, preciso. Ô, Peter, você é de casa, meu amigo. E aí, cara, bom demais. Muito bom mesmo. Você quer fazer algum agradecimento? Claro. Algumas informações? Claro. Está aberto. Primeiro, agradecer a você, Sueli, pela oportunidade de abrir esse espaço e a gente está aqui nesse bate-papo maravilhoso. Você me proporcionou o espaço e me proporcionou esse reencontro com um grande amigo. Então, agradeço, desejo para você sucesso nesse programa. A gente se conhece há muito tempo, eu vendo o seu crescimento, eu sou daquelas pessoas que verdadeiramente se alegra com o crescimento dos outros. E eu vejo você crescendo muito rápido nesse caminho, mas isso, na verdade, é o resultado do que você já plantou. está plantando lá. Você já está plantando. Toda uma trajetória, né? Exatamente. Chegar até aqui. Mas é muito gostoso receber pessoas como o Ricardo, igual sábado, nós recebemos também 2 pessoas maravilhosas que falaram também sobre saúde mental. E assim, eu vejo que cada vez que nós abordarmos esse assunto, as pessoas vão se conscientizando e querer melhorar, tanto a parte da saúde mental como a física. Exatamente. Também, né? É muito importante que as pessoas se exercitem, né? É verdade. E uma dica aí para você fechar com chave de ouro aí, você falou que as pessoas têm que unir esses 8 elementos, né? E mais uma dica, assim, olha, eu vou começar hoje, eu quero fazer uma atividade física, o que você indica? Uma caminhada? Fala para a alimentação, o que você indica aí para a pessoa que está ali querendo começar, gente? Isso é tão importante, porque às vezes a pessoa fica com vergonha de ir à academia, porque está achando que está acima do peso, ou desmotivado. O que você fala aí pra gente? Boa. Mas antes da dica, mais um agradecimento à Rádio Alternativa FM, a oportunidade de estar aqui. Grande Antônio. Grande Antônio, obrigado mesmo pela oportunidade. Bom, e a dica é o seguinte, começa por aquilo que você mais gosta ou aquilo que você menos abomina. Porque às vezes você fala, pô, começa com eu gosto de dançar. Começa dançando. Que legal. Eu gosto de caminhar. Começa caminhando. Porque muitas vezes você vê, agora eu vou fazer uma contrapropaganda para o meu negócio. Claro. Muitas vezes você não precisa gastar nada. Você colocou um tênis no pé e vai caminhar tranquilo. Né? Você já começa a modificar o seu padrão mental. E não precisa correr não, tá? Mas você precisa primeiro internalizar o hábito. Começa nem que seja andando, 10 minutos. Mas todo dia, no mesmo horário. Essa dica é boa. Você tem que ter o mesmo horário. Se é 7 horas da manhã, você vai fazer 7 horas da manhã. Porque para você instalar um hábito, você precisa de repetição. E a repetição ela precisa ser aqui, naquele horário. Então, você está amanhã, você já vai acordar cedo. Se você está pensando, eu preciso disso, amanhã, você que nos assiste, você que nos ouve, vai colocar um tênis no pé e vai andar nem que seja 10 minutos. E você vai se propor a fazer isso reiteradas vezes. Daqui a pouco 10 fica pouco, aí você vai para 20. Daqui a pouco 20 fica pouco, você vai para 30. Daqui a pouco você fala, bom, preciso cuidar da minha massa muscular, você começa a fazer um pouco mais de força. Daqui a pouco você vai, quando você perceber, mudou o hábito. Então começa, nem que seja com 10 minutos, todos os dias, no mesmo horário, e nem que seja uma caminhada perto da sua casa. Não tem desculpa, não gasta nada. E gasta pouco tempo. E aí eu falo o seguinte, muitas vezes a gente dorme, toca o alarme, aí você aperta um soneca. Toca o alarme, soneca, você já perdeu 20 minutos. Aí você acorda, vai para o banheiro, leva o celular, você já perdeu ali mais 15 minutos ali no celular. Esquece soneca e esquece celular dentro do banheiro. Você já vai acordar, lavar o rosto e vai falar, eu vou me conectar com a minha espiritualidade ao invés de celular. Né?
e esse tempo que sobrou eu vou caminhar 10 minutos. O celular, se você perceber, você sentado ali, ele toma até 4 horas do seu tempo 4 que você horas. nem vê. Nem vê. E as pessoas falam, não tem um tempo para fazer isso? Tem. Tem. Talvez você não tenha prioridade, mas tempo você tem. Porque se você ficar 4 horas na frente do celular, meu amigo, você tem tempo. Tem muito tempo. Tem. Você trouxe um convidado hoje? Isso, convidar Verivelto. Verivelto faz parte aqui da nossa equipe ele é o meu diretor de comunicação. Verivelto, a gente já está nessa parceria muito grande, então ele está aqui filmando, registrando tudo. Verivelto, mais uma vez, obrigado. E segue lá também, V7 Comunicações, comunicação, V7 Comunicação. V7 Comunicação? Isso, @V7, V7 Comunicação. Se você quiser levar realmente vídeos, a parte toda a comunicação visual, fazer uma propaganda bacana do seu espaço, V7 Comunicação, esse cara é fera. Verivelto, parceiro. Depois ali, vão marcar o arroba. Vem somar na Rádio Alternativa. Vem somar na Rádio Alternativa, porque o que esse cara faz é de um primor que você não tem ideia. Show de bola. Aparece pro pessoal te ver. Cheguei, Verivas. Cheguei, bem. Verivas. Vamos quebrar aqui um pouquinho o clima aqui. Verivelto aqui na área. Parceiro, super parceiro. Bom demais. Emagreci 20 quilos lá na academia. Ele é um dos resultados. 20 quilos a menos treinando no local 360. Olha que coisa E eu vou boa. tirar ele dos 100 quilos esse ano, até o meio do ano. Show. Parabéns. Parabéns. Para os dois, né? Verdade, verdade. Mas se não fosse a disciplina dele, Claro. se não fosse a constância dele, nada aconteceria. Aí eu volto pro princípio. A constância é a base. E 1% todo dia. Sem pressa, sem pausa. Ai, que delícia, gente. Que bate-papo que foi hoje, muito gostoso. Foi um prazer, Ricardo Vilela, tê-lo aqui conosco. Espero que volte mais vezes para falar sobre Vai ser um esse prazer. tema, outro também que você queira abordar. Foi maravilhoso, obrigada, você também. Como é que é? Verivelto. Verivelto, muito diferente, né? Diferente. Muito bem, estou fazendo aqui a filmagem, gente. Muito legal, muito profissional. Eu vou fazer aqui, vou dar os informativos para vocês. Primeiro, eu queria parabenizar a Defensoria Pública do Distrito Federal, que tem uma ação para mulheres todas primeira segunda-feira do mês. Mês que vem, que é o Dia da Mulher, no dia 8, vai acontecer mais uma ação da Defensoria. Gente, eu quero parabenizar a Carita, porque eles fizeram um trabalho maravilhoso. E mês que vem, a Rádio Alternativa vai estar lá, tá? E o informativo do workshop da Michele Rigonato e da Lila Ribório, falando sobre autoestima. Esse workshop vai acontecer dia 22 de fevereiro, online, totalmente gratuito. Vocês podem entrar em contato pelo telefone 61 99601 1051 ou pelo Instagram da Michele. Michele Rigonato. Gente, muito legal vai ser esse workshop. Queria agradecer a Edna Gourmet, que tem uma comidinha muito gostosa lá no Varjão. E quem tiver interessado em conhecer, pode entrar em contato com o telefone 98305-3425. E também falar sobre um evento, que é a Mulher Nota 10, que está acontecendo em Planaltina. E a pessoa organizadora desse evento vai dar uma entrevista para a gente na próxima quarta-feira, dia 14. Gente, É a Lu? A Lu, né? a Lu Alves, tá? E eu quero agradecer à rádio por esse bate-papo aqui que aconteceu, ao André que está aqui operando a mesa, que é maravilhoso, e a Deus por tudo isso que está acontecendo. E a vocês, gente, com essa audiência maravilhosa aqui com a gente, viu? Muito obrigada e uma boa noite no Fala Comigo com Sueli Freitas. Bom, pessoal, é isso aí. Então, sejam bem-vindos à Rádio Alternativa FM. A gente já vai finalizar aqui o programa. Lembrando que na próxima semana a Sueli Freitas, quartas-feiras, vai ser das 20 às 21 horas. Exatamente. Ok? Somente hoje, que nós foi das 19 às 19h30, às 20h30. Mas semana que vem, a quarta-feira, será das 20 a 21 horas. Sabadão, de 10 horas a meio-dia. Isso. Programa Fala Comigo com Sueli Freitas. E já vou anunciar, hein, porque no próximo sábado agora são duas doutoras da OAB que são maravilhosas, doutora Marcela First e doutora Rafaela. Estarão aqui com a gente às 10 horas. E também lembrando o programa com o Andrezão, Bora de Música, de segunda a sexta, das 17 às 18 horas, muito louvor e adoração, e 18 às 19 horas, as mais tocadas, mais pedidas das rádios, as quarta-feira, palavra e oração de 17 às 18 horas com o pastor Stefano Bragato, e
da sexta-feira, nós teremos um programa aqui de 18 a 19 horas, que é o Fatos de Sobradinho. Contra fatos não há argumentos, né? Então, mais um programa que nós estamos fazendo aqui na Rádio Alternativa FM. Nós temos o programa também Alternativo Rock, com o Antônio Medeiros, e o também Ronda da Cidade, com Ferreira Santos. Tá bom, pessoal? Ricardo, muito bem-vindo à Rádio Alternativa FM. Muito feliz de ter encontrado um amigo meu de infância. Cara, eu fiquei muito feliz, fiquei muito orgulhoso de ter você conosco aqui. Peterson, galera, vocês todos aí que estão sintonizados conosco. Gente, valeu, obrigado. Quem faz a rádio é vocês. A rádio está aqui à disposição de vocês, tá bom? Baixe o nosso aplicativo da rádio. Fique sintonizado conosco. A Rádio Alternativa FM já está chegando aí em 6 países. Nós já estamos chegando em vários estados, uma rádio comunitária. E aqui do Distrito Federal nós estamos chegando quase em todo o Distrito Federal. E é uma rádio que é uma rádio de Sobradinho. E eu tenho certeza que nós vamos muito mais longe ainda, né? Com Deus na nossa frente, Deus conosco, claro, humildade sempre, tratando todos com respeito. E a gente vai chegar lá. Ricardo, muito obrigado. Eu que agradeço. Tá? Sueli, parabéns. Obrigada. Sucesso. Tenho certeza que você vai chegar muito longe. Verivelto. Virivelto, fala de novo o Instagram dele. @V7 Comunicação. O 7 é escrito. É V, e daí o 7. V, o número 7, Isso, comunicação. comunicação. E se você quiser também conhecer o estúdio do Ricardo Vilela, É meu convidado especial, é só chegar e treinar. o seu Instagram, Isso, @local com 2 L's, local 360, e o meu pessoal, @Ricardo Vilela. é isso aí, pessoal. Vou fechar com vocês aqui, vou finalizar com vocês que estão ouvindo a gente pelo Instagram e vocês que estão conosco aqui pela sintonia da Rádio Alternativa FM. Vou deixar aqui a programação normal e vou aqui despedir com o pessoal aqui do Instagram, tá bom? Gente, valeu, obrigado, fiquem com Deus, grande abraço pra vocês. Andrezão volta amanhã. Um abraço. Fechado. bom Bom, galera, valeu, tá bom? Cabelão. Deixa eu arrumar um. Então, ó, Ajeitar o meu também aqui, ó. pra vocês aí, Cristiano, Pamela, tá bom? Peterson, Loja Morena, como é que é? Deizel, é isso aí? Deizel, é isso mesmo? Deizel GM, né? Então, gente, todos vocês que estão sintonizados conosco aí, tem várias pessoas aí, eu tenho que passar aqui. Salve, Peterson, tá? Então, todos vocês aí, o Antônio, todos vocês que estão sintonizados com a gente, cara, vem pra Rádio Alternativa FM. Ó, essa mulher aí vai ser bastante sucesso. A rádio tá crescendo com humildade. Nós somos uma rádio comunitária. Eu tenho certeza que essa rádio ainda vai muito, muito longe, tá bom? Cara, meu amigo de infância, Ricardo Vilela. Cara, então assim, é só gratidão que nós temos aí todos os dias de poder estar vivo, de fazer o que a gente gosta, né? Ricardo, um profissional de educação física, fazendo o que ele gosta, nosso irmão fazendo o que ele gosta, Sueli fazendo o que ele gosta, e eu também, gente, fazendo rádio, né? Falo muito, se deixar eu ia falar aqui mais que o Ricardo, né? Mas ouve o meu programa lá de segunda a sexta, 17 a 19 horas, fica sintonizado conosco, e gente, muito obrigado. Ricardo, Valeu, pessoal. Prazer mais uma vez estar aqui. Forte abraço e pratique movimento, que movimento é vida. Peterson Bolinha, pratica esporte, viu, Peterson? Valeu, salve aí, galera do Cruzeiro. Ô, rapaziada do Cruzeiro, grande abraço, saudade de vocês. Isso aí. Tchau, gente. Muito obrigada por estarem aqui conosco. E ó, um grande beijo. Fica com Deus. E aparece aqui de novo o pessoal te ver, vai lá. Aparece lá, ei, salve. Boa. Pô, galera, então fechou. Tô finalizando aqui, tá bom? E vai ficar gravado no Instagram, André Castro, _ Sobradinho DF, e também no Instagram da Rádio Alternativa FM, @Alternativa PFM, tá bom? Valeu, galera, um abraço pra vocês. Olha eles aí. Valeu. Partiu, valeu. Um abraço pra vocês, fica com Deus. Eu queria espirrar. Bom demais, hein?